Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 2-1 no Allianz Parque. Uma vitória que, pelo que eu pude perceber do ambiente, estive lá no Allianz Parque trabalhando, vitória de virada de chave, tá? Vitória realmente para mexer com o ambiente, vitória realmente para mexer com a confiança do torcedor e com a confiança desse time, que vinha numa sequência muito ruim. Não dá para negar, era um Palmeiras machucado com a eliminação da Copa do Brasil, era um Palmeiras machucado que conseguiu só um empate no Rio de Janeiro contra o Flamengo, era um Palmeiras machucado pelo 2-1 contra o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro, mas ainda podendo reverter esse resultado. E no Choque Rei, a esperança naturalmente era de tentar um resultado positivo. O Palmeiras entrou com esse espírito e o mais interessante, o Palmeiras mostrou que o Allianz Parque é realmente uma força. Apesar da dificuldade que vive pela oscilação, dessa remodelagem do time, com as peças que saíram por lesão, com as peças que chegaram do mercado, com quem está voltando do departamento médico, o Palmeiras, mesmo oscilando muito, tem no Allianz Parque a sua força. Tem no Allianz Parque um lugar onde cresce na sua dificuldade. Tanto que quase conseguiu a virada contra o Flamengo, vamos lembrar que vence por 1-0, mas é muito superior ao Flamengo, assim como o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras jogando no Maracanã, o Palmeiras é muito superior ao Flamengo no Allianz Parque. E a gente observa aquele jogo, 1-0 poderia ter sido 2-3. Quando você olha para vários confrontos que o Palmeiras tem dentro do Allianz Parque, você vê uma superioridade que não costuma aparecer fora. Então, essa já é uma aposta do Palmeiras, claro, para tentar reverter esse resultado contra o Botafogo. Mas o Brasileirão não pode ser abandonado e o Palmeiras entrou em campo para vencer. O Palmeiras entrou em campo para seguir firme no Campeonato Brasileiro. Impressionante. Já o São Paulo colocou grande parte dos seus titulares no banco. O São Paulo entrou com apenas 4 titulares, o Palmeiras numa remodelagem, né? Os jogadores vão ocupando a vaga de titular, às vezes de reserva, mas o São Paulo tem um time bem definido, entrou em campo só com Rafael, Arboleda, Bobadilha e Ferreirinha. O Ferreirinha saiu logo cedo, mas quando o jogo foi se encaminhando para a reta final, que foi quando o Palmeiras acabou ganhando o jogo, os titulares do Palmeiras, ou melhor, do São Paulo estavam em campo, né? O São Paulo foi colocando a cavalaria aos poucos. Fato é que o Palmeiras foi muito superior, mesmo com as grandes dificuldades que enfrentou diante de uma equipe que foi buscar um empate. Acho que a cera que o São Paulo faz no primeiro tempo, ela é muito determinante para perceber que a postura era de tirar o ritmo do jogo, era de esfriar a partida e de, quem sabe, tentar agredir o Palmeiras, porque raramente o São Paulo saía com muitos jogadores para o campo de ataque. Poucas eram as oportunidades em que o São Paulo colocava 6 jogadores no campo de ataque, por exemplo, 7 jogadores no campo de ataque. Não à toa, o São Paulo chega no primeiro tempo apenas 2 vezes próximo ao gol do goleiro Everton. Uma delas com muito perigo, na verdade 2 delas, né, as 2 com muito perigo. A primeira, aos 26 minutos, que tem o Everton fechando o Wellington Rato, que não consegue a finalização, e depois fazendo uma defesaça no lance seguinte, é dentro do mesmo lance, na verdade, né, do André Silva. E aos 30 minutos tem o Patrick num contra-ataque batendo, raspando na trave esquerda do Everton. Fora isso, foi um Palmeiras que enfrentou um São Paulo com linha de 5 atrás e precisou ser criativo para fugir do congestionamento. E isso é muito interessante pelo time que o técnico Abel Ferreira colocou em campo, porque era um time que tinha como potencial, digamos assim, explorar os 2 lados do campo de maneira diferente. O Caio Paulista, ele realmente está numa fase infinitamente melhor ao Vanderlan. O Caio Paulista hoje é o melhor lateral esquerdo do Palmeiras e há pouco tempo era o Vanderlan para mim. Mas o Caio realmente se adaptou. O Caio deixou de cometer erros técnicos bestas que ele cometia com muita frequência, erros de domínio, erros de passe, erros de cruzamento, desperdício de posse de bola. Tudo isso o Caio colocou de lado nos últimos jogos e tem funcionado como uma peça muito interessante para chegar à linha de fundo com ultrapassagens, porque era um Palmeiras que apostou em muitas ocasiões em sair com o Caio apoiando de um lado, o Rocha apoiando do outro, 2 zagueiros, e aí depois que realmente ocupava o lado esquerdo do campo, com Lázaro e Caio, vinha justamente a jogada de ultrapassagem do Caio. E o Palmeiras, vendo que estava muito congestionado para atuar por dentro, se utilizou dos 2 lados de maneira diferente. O Caio sendo jogador de ultrapassagem e cruzamentos, e o Palmeiras viveu desses cruzamentos
no primeiro tempo também, enquanto o Estevão do lado oposto era o jogador do drible e do desequilíbrio. E o Palmeiras foi trabalhando tanto com jogadas pelo lado com essas duas características diferentes, quanto com finalizações de longa distância. Não à toa, mesmo com a grande área congestionada, o Palmeiras foi perigoso. Aos 10 minutos, por exemplo, com o Flaco tentando um voleio numa bola parada que veio e passou por cima. Aos 12 minutos, o Caio faz uma jogada pela esquerda, cruza para o Flaco, que é travado no chute, na sobra o Rios bate por cima. Veja as jogadas pelo lado saindo. O Estevão, aos 21 minutos, ele pega um cruzamento que veio do Caio e solta para o Veiga bater forte, rasteiro, e o Rafael faz uma bela defesa. Aos 35 minutos tem o Rios chutando de fora e o Rafael fazendo uma boa defesa. Também esse alarme aparecendo com alguma frequência, porque você não consegue entrar na área, você finaliza de média distância. Aos 39, o Estevão ajeita para o Rocha uma bola que veio do lado esquerdo do Caio também, porque, como eu disse, os lados do campo eram justamente os locais onde havia espaço para o Palmeiras tentar criar. E aí vem um passe para o Rocha, que dá um passe barra cruzamento para o Veiga soltar uma pancada da linha da grande área e o Rafael fazer a defesa. Aos 41 minutos, finalização de longa distância do Flaco Lopes, que passa raspando a direita do Rafael, depois ele receber e conseguir dar um corte de letra para bater. Aos 43, tudo isso no primeiro tempo para mostrar como foi impositivo o Palmeiras. O Estevão sofreu uma falta do lado direito, que gerou inclusive um cartão amarelo, e o Veiga, na jogada de bola parada pelo lado, faz um cruzamento na direção do gol, o Flaco quase desvia, o Rafael vai lá e corta. Foi um primeiro tempo de muita imposição do Palmeiras, em que o gol acabou não saindo. Na segunda etapa, o Palmeiras começa de novo com muito volume de jogo, com muita volúpia, enquanto o São Paulo continua uma postura de tirar o ritmo, de esfriar a partida, como foi no primeiro tempo, com bastante cera do Rafael, inclusive, e no fim das contas, tanto bate até que fura, né? Diz o ditado. Aos 4 minutos, por exemplo, o Palmeiras perdeu um gol claríssimo com o Veiga, o Estevão fazendo uma jogada da direita para a esquerda, ajeitando para o Veiga chegar batendo, e ele bate forte e no centro do gol para o Rafael fazer a defesa. Aos 5 minutos, o Rios, depois de um bate-rebate, chuta, uma jogada que vem pela direita, a bola cruzada, espirrada para o Estevão e para o Flaco, e aí o Flaco coloca para dentro e abre o placar. No fim das contas, quando abre o placar, o Palmeiras baixa um pouco também o ritmo, que era muito grande, e o São Paulo tenta crescer um pouco mais com o Lucas entrando. E aí o São Paulo começa a colocar a cavalaria em jogo, né? Porque quando a gente olha para as peças que entram no São Paulo, a gente está falando de Lucas, a gente está falando de Luciano, a gente está falando de Luiz Gustavo, a gente está falando de Caleri. São peças que, claro, engrandecem tecnicamente um time reserva. Coloca peças titulares para campo. E aí, naturalmente, essas peças titulares podem fazer o time se soltar um pouco mais e fazem com que o próprio adversário, o próprio Palmeiras, em vantagem no placar, busque um pouco mais os espaços. No fim das contas, o Lázaro acaba falhando pelo lado esquerdo e o Lázaro, na minha concepção, foi a peça que destoou desse Palmeiras, que teve um Veiga que perdeu gols, mas teve muita dinâmica em campo. O Estevão, que pelo lado direito conseguiu cavar amarelo, conseguiu gerar jogada de cortar para dentro e ajeitar para finalização, cortar para fora e fazer cruzamento. O Flaco, poxa, não dá para falar mal do Flaco, né? 2 gols na partida, então houve uma certa dinâmica. Os volantes, o Zé Rafael e o Rios, ainda sofrendo um pouco mais, digamos assim, para serem criativos. Mas o Rios conseguiu finalizar de longa distância, participar do jogo, como eu disse, o Caio Paulista funcionando bem. O Rocha, quando entra o Lucas, sofre bastante, né? E a gente está falando de um jogador muito diferente por aquele lado do campo. Mas foi um Palmeiras que foi muito impositivo. E no fim das contas, numa falha do Lázaro, o São Paulo conseguiu empatar num contra-ataque e o Luciano coloca a bola na rede. 1-1 no placar, o São Paulo começa a matar e esfriar o jogo de novo. A ideia, naturalmente, parecia um São Paulo que não ia tentar virar, mas ia tentar tirar o ritmo. E dependendo do que o Palmeiras fizesse de maneira afobada, talvez colocando muitos jogadores no campo de ataque, de maneira bagunçada, o São Paulo tentaria se aproveitar. Só que não conseguiu. É inegável que o São Paulo tentou, sofreu, né, por exemplo, com a saída do Patrick também, por conta da concussão, que foi muito sério, aquela imagem muito pesada de se ver, né? Mas o fato é que o Palmeiras continuou se impondo. O Palmeiras continuou com as suas linhas altas e trabalhando para ser criativo, buscando as melhores peças. Não à toa, o Palmeiras coloca em campo o Vanderlan no lugar do Caio Paulista para ser um jogador ainda mais agudo por aquele lado.
O Aníbal Moreno entra no lugar do Zé Rafael para tentar gerar um pouco mais de volume no meio-campo. O Felipe Anderson aparece pela direita justamente para ser uma peça que vai ajudar numa recomposição se necessário fosse, mas ainda vai conseguir construir pelo lado direito. Coloca o Maurício em campo, coloca o Rômulo em campo e coloca o Rony em campo. Quer dizer, as peças de frente que o técnico Abel Ferreira tinha no banco de reservas, praticamente todas entraram. Só o Luigi acabou não entrando. E deram resultado. Na base da imposição, o Palmeiras consegue, com o Felipe Anderson roubando uma bola do Alan Franco, disparar pela direita e fazer um cruzamento para o Lázaro colocar a bola na rede. Vem a questão de estar impedido ou não. Vi o lance algumas vezes, a posição é de impedimento, mas observando a câmera de trás e a câmera da frente, a sensação que eu tenho é de que o Flaco não atrapalha a visão do Rafael. Ele parece estar na linha da bola, mas quando o Lázaro vai para a finalização, o Rafael está inteiro na jogada, ele consegue ver a finalização acontecendo e acaba falhando. Essa é a minha visão. De acordo com o Rafael Claus, houve sim o Flaco atrapalhando a visão do Rafael. Eu discordo dessa visão, para mim o gol deveria ser validado. Inclusive, um Palmeiras que consegue fazer esse 2-1 e o mais interessante, por isso que eu falo da virada de chave, foi impositivo, conseguiu jogar bem e tomou o gol, mas conseguiu buscar o resultado. E aí vem a virada de chave. Busca o resultado e toma um balde de água fria gigantesco com a anulação do gol. Quando vem esse balde de água fria, a perspectiva era: o time vai morrer, o time vai sentir, o time vai perceber que não vai dar, e isso não aconteceu. O Palmeiras seguiu atacando, o Veiga chegou a ter uma outra oportunidade, e aí vem justamente o lance em que o Flaco Lopes recebe o cruzamento do Rony, na jogada que o Rony, quando está pelo lado, gosta de fazer, naquele cruzamento que vai na direção do gol, o Flaco desvia e coloca a bola na rede no último lance da partida para matar o jogo, fazer o 2-1. E isso gerou uma comoção gigantesca no Allianz Parque, por quê? E aí vem o que eu digo da virada de chave novamente. Um Palmeiras que foi melhor, um Palmeiras que foi impositivo, que precisou lidar com a cera, soube lidar com a cera, precisou lidar com o gol de empate, soube lidar com o gol de empate, precisou lidar com a provocação, que foi o Luciano chutando a bandeira, soube lidar com a provocação, soube lidar com o balde de água fria, como eu já disse, e foi buscar esse resultado e essa vitória com os principais jogadores do São Paulo em campo no segundo tempo e com o Palmeiras colocando uma cavalaria também. O ambiente realmente foi muito contagiante para o Palmeiras e para o torcedor palmeirense. Ah, teve o quebra-pau no final? Teve. Não vou gastar tempo aqui falando sobre o quebra-pau, assim como não vou gastar tempo citando muitas coisas de arbitragem, porque você que está aí do outro lado certamente já foi bombardeado com inúmeras opiniões sobre arbitragem. Então, aqui eu gosto mais de falar de futebol. Fato é que esse Palmeiras soube se comportar em campo num choque rei às vésperas de um duelo contra o Botafogo, que vai ser muito pesado, porque o Botafogo colocou suas principais peças em campo contra o Flamengo e foi muito impositivo. Venceu por 4-1, perdendo pênalti. Poderia ter sido 5-6 por tudo o que criou diante de um Flamengo. Fragilizado, é bem verdade, com peças importantes fora, a Arrascaeta machucando cedo, Pedro fora, enfim. Mas o Nicolás de la Cruz fora também, no banco de reservas. Mas o fato é que o Botafogo vem muito confiante para o Allianz Parque e o Palmeiras, depois dessa fase ruim, diferentemente da fase ruim que viveu o Botafogo, vai receber o Botafogo com muita confiança. Palmeiras, com essa vitória, do jeito que foi, arrancada a fórceps, muito por conta também dessa questão que eu falei sobre todo o contexto e circunstância do jogo, o Palmeiras vem com a chave virada. Palmeiras e torcedor vão a esse confronto final pela Copa Libertadores da América nas oitavas, precisando reverter um resultado de um gol com a chave virada de ânimo, de confiança e de perspectiva de que sim, o Allianz Parque é uma fortaleza e o Palmeiras pode jogar bem com diferentes peças ali dentro. É realmente, dentro da oscilação, o lugar onde a magia acontece, do time com o torcedor. Se vai dar certo ou não, aí é outro papo. Se o Palmeiras vai avançar contra o Botafogo ou não, é outra conversa. Mas é fato que foi muito superior a esse São Paulo, bastante fragilizado, já falei sobre as peças fora, teve lesão, enfim. Mas o Palmeiras soube se aproveitar dessas fragilidades, soube ser melhor. E o Palmeiras vai precisar fazer isso contra o Botafogo. O Palmeiras vai precisar mostrar
que pode ser melhor do que o Botafogo e que dentro do Allianz Parque vai jogar mais, vai se impor mais e vai fazer com que o Botafogo se sinta acuado, como o São Paulo se sentiu ao longo do confronto. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre a vitória do Palmeiras, sobre a derrota do São Paulo, impacto na tabela de classificação, impacto para o jogo contra o Botafogo e muito mais. Fique super à vontade para deixar o seu comentário, a sua análise aqui embaixo. Eu vou ficar muito contente de fazer a leitura. Não consigo responder todos os comentários, mas gosto de lê-los. E claro, debata com a galera aqui embaixo também. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, que é muito importante para você receber todas as notificações de vídeo. Clica no like, clica no hype e espalhe o canal do Fragoso para todo mundo que você conhece. E claro, seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça, bora falar de futebol.